volta com os Pingos nos Is e a gente retoma então o nosso debate sobre as falas do ex-ministro Sérgio Moro, que foi hoje ao Senado para discursar contra a PEC dos precatórios, defender a proposta que foi apresentada pelo Podemos, partido ao qual ele se filiou, pelo qual ele deve concorrer inclusive à presidência da República. Sobre isso queremos ouvi-lo, Augusto Nunes. Olha, eu vou fazer uma análise técnica, tá? De interessado em política desde sempre. Um candidato que pretende percorrer o caminho do meio, né, pretende representar a terceira via, ele tem de comandar a própria campanha. E visivelmente ele está acompanhando um roteiro que é equivocado. Esse problema, são dois problemas. Falta carisma, falta comando da campanha e o roteiro é equivocado. Né? Ele está lendo, está lendo um teleprompter ou está dizendo coisas que decorou. Atacar o Bolsonaro, né, é um erro técnico, primário. O Sérgio Moro tem de responder aos seus algozes, que são os ministros do Supremo e o PT. E o PT, ele está nessa situação que vive hoje, de ter os processos anulados, de ser considerado um juiz parcial, oficialmente, por causa do Supremo que resolveu soltar o Lula. Enquanto ele não resolver esse problema, ele não se apresenta como um candidato real. Ele não fala do maior problema que o afeta. O caso dele, se ele estiver pensando em tirar votos do Bolsonaro, ele está queimando etapas que não adianta você tentar queimar, porque você vai ter de enfrentá-las. Essas etapas passam pelo PT e pelo Supremo. Ele não tem nada a dizer sobre o Fachin, que de repente mudou de ideia. Ele não tem nada a dizer sobre os juízes que o consideram juiz parcial. Ele não tem nada a dizer sobre a libertação do Lula. Enquanto ele saltar sobre esses assuntos, não chega a lugar nenhum. 40 segundos, Zé. Olha, Vitor, quem se lembra da imagem do Sérgio Moro chegando ali no Salão Azul, vê o seguinte, um Sérgio Moro modelo 2022, apesar de estarmos em 2021. Diferente, andando à vontade. Eu sempre observei isso, o poder impregnando nas pessoas. E ele foi ao Congresso Nacional, não foi só para falar dessa história da emenda, pegar carona na emenda. Foi falar com políticos, está negociando com vários partidos do Centrão e tentando atrair parte ou PSDB. Você vai participando aqui pelo nosso WhatsApp, grave seu vídeo e envie por lá. Já já a gente traz algumas das mensagens, hein? Mais um destaque desta terça para você, o deputado federal Daniel Silveira não violou a tornozeleira eletrônica. É o que informou um documento da Polícia Federal datado de 28 de outubro desse ano. Trata-se de um parecer sobre um laudo pericial. O laudo de perícia criminal federal, em suma, destacou que não houve rompimento da cinta do equipamento de monitoramento eletrônico, concluiu o documento assinado pelo delegado Leonardo Reis Guimarães. Daniel Silveira foi acusado de violar o lacre do equipamento por 4 vezes, segundo o relatório de monitoramento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, em junho. Naquele mês, a suposta violação foi argumento para o ministro Alexandre de Moraes revogar a prisão domiciliar do deputado e mandá-lo de volta para a cadeia. Augusto. Bom, está provado que o Alexandre de Moraes mentiu. Ele que conduz o inquérito do fim do mundo, que trata de fake news, na decisão, né, no texto da decisão, em que ele soltou, mas deixou preso a certas cobranças, o deputado Daniel Silveira, ele reafirmou que o Daniel Silveira tinha violado a tornozeleira. E era mentira. E ele repetiu isso, ele vai pedir desculpas. O Supremo Tribunal Federal vai conseguir enxergar que o Daniel Silveira é vítima de um juiz parcial, disposto a puni-lo de qualquer maneira, disposto até a contar mentiras para que ele continue preso ou volte à prisão se conceder entrevistas. Quando é que o Alexandre de Moraes vai descobrir que, como foi dito ontem no programa Direto ao Ponto, por todos os presentes, a prisão é ilegal. A Constituição está sendo assassinada com esse caso. Um deputado não pode ser preso por opiniões, palavras e votos. Ponto.
E agora se descobre que ele inventa coisas, o juiz, para continuar punindo um deputado que, no exercício do mandato, não pode se valer do direito de livre expressão. É isso que está acontecendo. Cristina Grêmio. Oi, Vitor. Antes de falar sobre Daniel Silveira, deixa eu só trazer uma informação que eu pesquei ali do chat também, no finalzinho da entrevista do general Silva e Luna, de um paraguaio, um telespectador nosso assistindo Pingos nos Is no Paraguai, informando que em Assunção o litro da gasolina está R$ 6,50. Ele já transformou para reais, para a gente saber que a situação não está tão melhor do que aqui, não. Sobre o deputado Daniel Silveira e essa história agora, essa confirmação de que não houve violação da tornozeleira eletrônica, que foi o motivo da segunda prisão dele, até onde eu me lembre. Eu acho que, além de um pedido de desculpas, como disse o Augusto, falta realmente um ponto final nessa série de irregularidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Se ele não tem essa consciência ou essa capacidade de reconhecer que errou e pôr um fim a esse inquérito ilegal, a essa série de prisões arbitrárias, não só do deputado Daniel Silveira, também de outros, mas especificamente no caso do Daniel Silveira, porque ele foi preso, estipulou-se fiança, não é crime afiançável, até porque não existe crime, né? Não há crime de opinião no Brasil. Ele foi preso por um flagrante perpétuo que foi inventado, um vídeo que ele gravou, como era vídeo, inventou-se que era flagrante perpétuo, só que o vídeo foi retirado do ar, então não havia mais flagrante perpétuo. Quer dizer, é uma série de irregularidades. Aí estipulou-se fiança, se não me engano, depois dessa segunda prisão por suposta violação de tornozeleira eletrônica. E a fiança foi paga, R$100 mil. Foi paga e ele continuou preso por mais 4 meses. Então, o que cabe agora já não é mais pedido de desculpas, mas é indenização por erro judicial. Com certeza, os advogados do deputado Daniel Silveira vão fazer esse pedido ao Estado brasileiro e, infelizmente, o Estado vai ser condenado, infelizmente, que eu digo, porque quem paga a conta somos nós. O deputado merece essa indenização. Quanto vale um período na cadeia sem que você tenha cometido um crime? Quanto vale uma pausa na vida? O impedimento de você estar com a sua família, a vergonha pública de estar a sociedade inteira achando que você é criminoso quando você não é. A honra da pessoa tem preço? É isso que juízes de verdade vão ter que decidir no futuro para definir a indenização por esse grave erro cometido pela justiça. E cabe, na minha opinião, uma multa grande. Eu não sei se a lei permite isso, mas deveria haver uma multa grande para quem errou. Porque o ministro Alexandre de Moraes está sendo alertado insistentemente por juristas, não é só pela opinião pública, porque a opinião pública está, assim, opinando e há muito tempo, mas juristas sérios, renomados, dizendo há muito tempo que está tudo errado. Então, ele precisa pôr um ponto final a essa história. Na minha cabeça, está muito parecida a história do Alexandre de Moraes com esses inquéritos e prisões ilegais e de Davi Alcolumbre na CCJ com a birra de não pautar a sabatina de André Mendonça. Chegou num ponto que eles não conseguem mais dar um passo atrás, só que não tem mais como sustentar isso. Então, se não vem de fora a solução, eles têm que botar o rabo entre as pernas mesmo, reconhecer que erraram, pedir desculpas e pagar pelos erros, como todo mundo que erra tem que fazer. Salles. Veja, a seletividade dessas intervenções de judiciário sobre temas do legislativo ficou clara, né? Quando nós vimos, por exemplo, no caso da Covid, uma decisão judicial determinando a instalação. E logo em seguida, ao ser questionado sobre justamente esse caso que a Cris citou, que é a não colocação, né, não estabelecimento da sabatina do André Mendonça pelo presidente da CCJ, que é o Davi Alcolumbre, o Supremo Tribunal Federal convenientemente disse, não, esse é assunto que nós não vamos decidir, é da seara do legislativo. Então, quando convém, a decisão interfere, quando não convém, né, não interfere. Mas no caso específico do Daniel Silveira, há um ponto mais importante para ser destacado também. Quando a Câmara permitiu que um dos seus pares, né, fosse preso em razão de um crime que não existiu, né, supostamente cometido por uma fala, por uma agressividade que está dentro da seara, não é, da sua liberdade de expressão inerente ao exercício do mandato parlamentar. Então há uma série de questões aí, uma após a outra, que vão demonstrando a fragilidade das nossas instituições. Infelizmente não é de hoje. Diga, Zé.
Olha, eu escrevi, está aqui no site da Jovem Pan, um texto que fala do intubado judicial. Olha que seriedade. Quem é condenado diretamente no Supremo ou julgado diretamente no Supremo, parece ali uma vantagem, muita gente diz, foro privilegiado, mas é um desserviço, porque não tem a quem recorrer. É o caso do deputado Daniel. Ele ficou preso no Supremo pelo Supremo. Nada no mundo jurídico brasileiro é superior ao plenário do Supremo Tribunal Federal e o plenário acabou mantendo a prisão decretada pelo relator, o ministro Alexandre Moraes, desculpa. Aí o que acontece? Essa situação dele torna a prisão muito difícil de ser relaxada. Advogados me dizem o seguinte, isso não é defesa jurídica mais, não é possível fazer uma defesa jurídica, e sim um processo político. E a gente vê exatamente nisso, sem um laudo, sem nenhuma especificação técnica, qualquer juiz de uma VPEN, né, de uma vara de execuções penais, analisaria o aparelho, o equipamento, pediria um técnico, qualquer juiz que faça a execução penal. Nesse caso, olha que esquisito, o Supremo condena e o Supremo executa. O Supremo se transforma em vara de execuções penais. Depois da condenação, eu me lembro quando isso foi discutido lá no Mensalão, quando houve a condenação, e aí, imediatamente, logo depois da condenação, né, houve a transferência dos poderes para a vara de execuções penais daqui de Brasília. E os presos, os condenados, foram para Papuda. Ali, naquela decisão debatida em plenário, se concluiu que, em alguns casos, como, por exemplo, a liberdade, redução de pena, isso voltaria para o Supremo. Mas a gestão diária ali na penitenciária, isso é coisa da vara de execuções penais. O Daniel não, ele está sendo executado pelo órgão que o condenou. Já é tudo muito estranho, né? Esse caso da tornozeleira mostra como podem acontecer as injustiças. E o próprio Supremo ainda não veio se explicar, mesmo diante de um laudo. Um laudo para o judiciário é a definição técnica e correta ali do que realmente aconteceu. E a Cris, inclusive, mencionou o caso da sabatina do ex-ministro André Mendonça. A gente fala agora justamente sobre esse impasse. Você quer completar, Augusto? Queria só completar. Todos os juristas convidados, todos, se negaram. A gente procurou algum jurista que apoiasse as decisões do Alexandre de Moraes. Nenhum topou para o programa de ontem. Nenhum. Todos disseram, não, é ilegal. É ilegal. Os ministros do Supremo sabem que é ilegal. O próprio Alexandre sabe. Agora, esse silêncio da imprensa, dos políticos, dos congressistas e dos ministros do Supremo, imprensa, ministros, congressistas, é um silêncio covarde demais. Tá? É pusilânime. O que ele está fazendo agora, o Alexandre de Moraes, é impedir, proibir o direito à informação que tem o povo brasileiro. Nós estamos convidando toda semana o Daniel Silveira para ser entrevistado no programa Direto ao Ponto. Ele já foi entrevistado aqui e nós vamos repetir o convite toda semana. O Alexandre de Moraes não respondeu até ontem ao recurso. Não decidiu nada sobre o recurso encaminhado pelo advogado do Daniel Silveira, que pediu que ele pudesse comparecer à entrevista. Até agora, nada. Vamos continuar apresentando. Um deputado no exercício do mandato não pode conceder entrevistas. O Lula, um ladrão condenado, em 3 instâncias no caso, foi autorizado a conceder entrevistas pelo Supremo. Então, onde é que esse Cássio Nunes não abre a boca para falar desse assunto? Pelo menos ele. Não tem nenhum ministro que é capaz de chamar a atenção de um ministro ao lado que viola, estupra a Constituição diariamente. Alguém tem que falar. Nós aqui vamos continuar falando.